Enquanto isso, você pode continuar dando glória, aleluia, está tudo certo, irmãos. Você está na casa do Pai, amém? Você está à vontade, não está à vontade? Então, quando você está na casa do Pai, tem que estar à vontade, né, irmãos? É ou não é? Ou vocês estão tímidos? Ou não? Sim ou não? Não? Ah, ainda bem, glória a Deus. Irmãos, eu quero confessar a vocês que a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra muito fácil e muito simples. Mas foi uma guerra eu tentar colocar essa palavra no papel. É uma coisa simples, mas eu não conseguia. E eu estava ali tentando escrever, eu estava ali tentando trazer essa palavra para a terra. E aí a minha esposa, a pastora Lislane, abriu a porta lá do quarto onde eu estava, ela perguntou, está tudo bem? Eu falei assim, está tudo ótimo, tudo tranquilo. Aí ela saiu e eu lá, Jesus. Aí ela volta. Ela falou assim para mim, está tudo bem? Eu estou sentindo uma angústia. Estou sentindo um aperto no coração. Aí eu falei para ela, olha, eu não estou conseguindo trazer para a terra. Ela falou assim, então, vamos orar. E aí, só depois disso, irmãos, é que eu consegui trazer para a terra, porque eu não conseguia colocar no papel. Uma coisa simples, que na hora, quando Deus me deu essa palavra, Deus me deu já o versículo, né? E quando Deus deu esse versículo, eu falei, tranquilo, muito simples, Deus, muito fácil. Chá comigo, Deus. E na hora eu não consegui. Depois disso, irmãos, foi uma guerra. Então, para você que é intercessor, sei que todos são intercessores, para vocês que estão aí ligados na fiação, estejam intercedendo por essa palavra e pela minha vida, em nome de Jesus. Amém? E aí eu fui me lembrar, irmãos, aí eu me lembrei que quando eu fui pregar a primeira vez, num dia anterior, eu encontrei um pastor e ele disse assim para mim, eu era muito novo na fé, ele disse assim, púlpito não é trincheira. Ele falou assim, púlpito não é trincheira. E na hora que ele falou assim, púlpito não é trincheira, eu vi uma imagem na minha cabeça que foi o seguinte, era a pessoa atrás do púlpito ali, e aí ele pegava, metralhava o povo com um monte de coisa, se abaixava, depois ele pegava uma granada e jogava, depois o povo jogava de volta, e eu fico com essa imagem na minha cabeça de que púlpito não é trincheira. Mas tem certos momentos, irmãos, que púlpito acaba virando trincheira, porque é uma guerra você sair dali e chegar até aqui. Porque é uma guerra de você trazer, né, trazer uma palavra que vem do céu para você e você colocar ela na terra. É uma guerra. Então, muitas vezes se torna realmente uma trincheira, mas não no sentido daquilo que, como ele me falou. Porque quando ele me falou, eu lembro que muitos pastores acabam só metralhando o povo, metralhando, e de repente, quando você olha na face, no rosto das pessoas, você vê aquela cara, e fica uma guerra entre quem está pregando e aqueles que estão ouvindo a palavra. Porque muitas vezes, se a gente conseguisse filmar o nosso rosto, a nossa face durante a pregação, muitas vezes a gente ia até chorar. Porque aquela cara, sabe aquela cara de ânimo? Sabe aquela cara de alegria? Sabe aquela cara, que lindo? Sabe aquela cara que você olha e fala, meu Deus, ele está recebendo alguma coisa? É assim. Então é bom vocês prestarem atenção nisso, né? Para saber como que nós estamos recebendo a palavra. E muitas vezes a gente recebe assim. É uma luta, irmãos, é uma guerra. Mas em nome de Jesus nós vencemos. Vencemos porque já consegui chegar aqui e já consegui então começar a ministrar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar um glória aí? Olha a palavra, irmãos. Gênesis 3. Eu quero ler com você Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 6. E quando a pastora Nádia falou assim para mim ontem à tarde, está tudo pronto, aí a mensagem, era umas 6 da tarde, irmão.
Eu falei, como? Eu só consegui lembrar o título, irmãos, porque do resto eu ainda não tinha. E ainda hoje de manhã, quando eu cheguei aqui na igreja, que a gente conseguiu, porque eu falei assim, ela perguntou para mim, pastor, você passou por e-mail a mensagem? Eu não respondi ontem, porque eu não vi ontem que ela me passou. E quando chegou de manhã, ele falou, não, eu passei por e-mail. Mas olha só, irmão, e-mail é rápido ou e-mail é devagar? Porque quando você passa o e-mail, ele é rápido ou devagar para chegar? É rápido, né? Então, ele chegou agora de manhã, foi mandar à tarde. Às 6 da tarde, irmãos. Agora umas 8h30, 15 para as 9, que o e-mail chegou para ela. Olha só, irmão, a situação que é. Olha só como é que é a guerra espiritual. Como a palavra de Deus ela é viva, como a palavra de Deus ela é eficaz. E sabendo disso, a gente sabe que as trevas se levantam para que você não ministre uma palavra de bênção. E essa palavra é uma palavra de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha o título. Que voz você está ouvindo? E esse é o título da mensagem. Que voz você está ouvindo? Qual a voz que nós estamos ouvindo hoje, irmãos? Dentro dessa situação que a gente está vivendo em relação a essa pandemia. Que voz você começou a ouvir no começo dela? Porque no começo foi desesperador, não foi? Eu moro num prédio e quando eu abri a janela, em plena segunda-feira, terça-feira, eu abri a janela da sala, e em plena segunda-feira eu não via ninguém na rua. Um deserto. Tudo deserto. Só faltava passar aqueles... Sabe aquele filme de faroeste, tem aqueles feno, que batia aquele vento, só via aquilo. Em plena segunda, sexta-feira, marginal Tietê vazia, em pleno pico. Então, no começo, foi muito estranho, foi muito esquisito. E que voz que a gente estava ouvindo durante esse período, nesse começo de pandemia? A voz do desespero, a voz do medo, a voz da desesperança, aquela voz, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser do trabalho? Então, essas vozes foram se levantando, não só no começo, como agora, no meio, e nesse tempo que a gente vive, muitas vozes continuam falando, ou tentando falar conosco. E aí, o pastor Marafon até já disse isso algumas vezes, aí vai depender de nós. Do que vai depender de nós? Sabe aqueles pássaros que ficam ali rodeando o céu? Você não tem como impedir o pássaro ficar voando. Mas você tem como impedir quando ele faz ninho, ou quando ele tenta fazer um ninho. Se ele fizer um ninho na sua cabeça, você permitiu. E aí você começa a ouvir esse tipo de voz na sua mente. E aí ele começa a falar na sua mente. Essa é a tática do inimigo. Então eu quero ler com vocês Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim. Deixa eu ver, se tiver na tela, mas eu vou ler aqui com você. Se você não tiver, você vai ver na tela para ver. Eu que estou olhando daqui, estou enxergando realmente tudo o que está escrito na tela. Diz assim, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore, que era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e se deu também
ao seu marido, e ele comeu com ela. Até aqui. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, foi esta palavra, Pai, que o Senhor me deu. Foi essa palavra, Santo Deus, que o Senhor ministrou ao meu coração primeiramente. E é esta palavra, Senhor, que eu já comecei a ministrar no coração do teu povo. E em nome do Senhor Jesus, Pai, coloca toda a mente cativa ao trono da graça. Toda a mente seja cativa, Senhor, para observar e para absorver a tua palavra, Senhor. Não permita, Pai, que o inimigo roube essa palavra, que o inimigo roube esta semente no coração do teu povo. Porque agora, Senhor, eu profetizo na vida deles, Senhor, a tua palavra. E eu sei que é o teu Espírito, Senhor, que convence o homem de todo o mal e de todo o pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá para entender porque a guerra, irmãos? Porque aqui nós vamos falar justamente sobre isso, sobre as táticas do inimigo em relação à mente do homem. Bom, nós chegamos aqui em Gênesis 3 e aqui o que foi lido é em relação àquilo que a serpente começou a falar com a mulher. Mas antes disso, em Gênesis 2, bem próximo de Gênesis 3, Deus, ele dá uma ordem ao homem. Então, essa palavra começa com uma ordem dada por Deus ao homem, que seria Adão. E essa ordem está escrito aqui em Gênesis 2, no versículo 15, que o Senhor diz assim, eu quero só ler para vocês. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Agora, a ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Esta é a ordem. E continua, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque ao dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A ordem é essa. Deus coloca Adão nesse jardim e fala, você pode comer de tudo, livremente. Você pode comer, porém, existe uma árvore, que é esta árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerás, porque se comer, morrerás. A ordem divina, a ordem de Deus é, se comer, morre. Esta é a palavra de Deus, se comer, morre. Diga comigo, se comer, a ordem de quem? De quem? O homem já tinha essa ordem, essa ordenança sobre a vida dele, se comer, morre. Aí nós entramos em Gênesis 3. Aí nós entramos nesses versículos que eu li com vocês. Mas logo de cara, em Gênesis 3, você vê que a serpente, que era mais astuta que todas as limárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, começa a conversar com a mulher. Primeira coisa, a serpente começa a conversar com a mulher. Então aqui a gente percebe o quê? Primeiro, a mulher está sozinha. Adão e Eva, casal. Mas nesse caso a serpente está falando com a mulher está sozinha. Muitas vezes o inimigo vem dessa forma, e eu quero que você como casal preste atenção, porque casal não tem como estar 24 horas junto. Mas tem muitas vezes que o ataque do inimigo vem quando um ou outro está sozinho. E é aquilo que a palavra nos diz, que o inimigo ele está só ali, rugindo como um leão, ele está ali bramando, bradando, ele só está observando o rebanho. Para quê? Para ver aquele que está o quê? Desgarrado, aquele que está distraído. Então o inimigo está ao nosso derredor, só observando a quem ele possa tragar. E aqui a mulher está
só. Não somente ela está só, como ela ainda começa a conversar com a serpente. Então, nesse caso, além dela estar só, não estar com o marido, ela deixa então que as aves pousem na sua cabeça e já começa a fazer o ninho aí, na conversa. É por isso que nesta igreja nós não entrevistamos demônios. É por isso que dessa igreja nós expulsamos os demônios e não fazemos entrevistas com ele. Por quê? Porque quando fazemos isso, começamos a dar uma brecha, onde o ninho começa a se assentar, e aí você começa a dar voz a demônios. Eu sei muito bem disso, irmãos, porque eu vim, nasci num lugar espírita, e eu sei o que é ouvir essas vozes. Então, por isso que nós não fazemos entrevista, a gente já vai expulsando em nome de Jesus, porque nós não queremos ouvir esse tipo de voz, mas nós queremos ouvir a voz de Deus. Amém? Você pode dar um amém, um glória a Deus, um aleluia? Por quê, irmãos? Olha só aqui a artimanha. Ele começa a conversar com a mulher e a mulher vai dando corda, vai dando ouvidos. Então, o que acontece? A serpente já vai e faz uma pergunta para a mulher, e a pergunta que a serpente faz para a mulher é essa daqui, que diz assim: não comereis, não comereis de toda a árvore do jardim? O que a serpente já está fazendo aqui com a palavra de Deus, com a ordem que Deus deu para o homem e, consequentemente, para a sua mulher? A serpente ela já vai e já fala aqui, irmãos, uma mentira. Não foi isso que Deus falou. Ele está colocando assim, de toda a árvore, e Deus não falou de toda a árvore não comereis. Deus disse, de todas as árvores você vai comer, a não ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha só, olha o que a serpente faz, irmãos. Ela conta uma mentira para a mulher, não é verdade o que ela está falando. E ela, o que ela faz? Ela mistura mentira com verdade. Para quem não conhece a palavra de Deus, é muito fácil ser enganado ou pela mentira, não conhece, é muito fácil, mas mentira misturada com verdade, aí complica. Porque se a pessoa conhece mais ou menos, ela pode ser enganada com uma mistura de quê? De verdade com mentira. E muitas vezes você vê pessoas tirando versículos bíblicos da Bíblia e colocando outra coisa e jogando para o povo. E o povo vai o quê? Comendo. Mas ele pegou da onde? Ele pegou da própria palavra. Ele pegou da própria Bíblia. Só que ele misturou. Então ele pegou uma verdade, mas injetou uma mentira e jogou. E a pessoa vai e pesca. Se ela não conhece, se ela não tem conhecimento do que está escrito, ela vai ser um alvo fácil. Então, o que ela faz? Ela conta uma mentira, ela mistura a verdade com mentira, e depois ela vai e fala claramente uma mentira, só que aí ela fala uma mentira convicta, que é o que está escrito no verso 4. O que ela diz no verso 4? Vamos ver aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente morrereis. Aí ela vai e certamente não morrereis. Olha só a mentira, mas convicta que ela falou. Certamente não morrereis. O que ela está dizendo para a mulher aqui? Ah, não, pode comer, fica à vontade. Ah, eu já comi. Eu estou vivo aqui, ó. Estou tranquilo, pode comer. Olha só a conversinha. Mas essa conversa começa porque alguém dá ouvidos. Se você der ouvidos, aquilo que a serpente começa ali a buzinar na sua orelha, qual será o seu estado? Porque a serpente, ao enganar a mulher, trouxe consequências terríveis, não só para a mulher, não só para o homem, mas como para toda a humanidade. Uma mentira convicta, uma mentira disfarçada e misturada com verdade. Se a pessoa não sabe a verdade, ela facilmente será engodada
e enganada. Você pode dar um aleluia aí, um glória a Deus? Olha só o que acontece aqui, irmãos. E aí a grande pergunta: que voz você está ouvindo? Ou que voz você está obedecendo? Porque aqui é assim: Deus disse isso. E o diabo falou completamente ao contrário. Deus disse: se você comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. E esse é o decreto do Senhor. Esta é a palavra e esta é a ordem. Se você comer, você morre. Mas qual é a outra voz que ficou ali buzinando? Se você comer, você não morrerás. Temos a voz de Deus falando que morre, mas nós temos a voz do diabo que diz: não morre. Em qual delas você vai acreditar? Ou em qual delas você vai obedecer? Na que Deus fala ou na que o diabo fala? E essa é a grande questão. O que estamos ouvindo hoje, irmãos, é o que Deus fala ou é o que o diabo fala? E olha que a voz do diabo tem muitas vozes. Porque o diabo ele vai usando o quê? Todo o sistema para falar com a gente. O diabo pode usar pessoas para falar conosco. O diabo pode usar situações para ir tentando fazer esse ninho. Então, cabe a nós eliminar esse ninho. Cabe a nós eliminar essa gaiolinha que o diabo tenta colocar na nossa cabeça. Falou assim: aqui não, na minha cabeça não, porque aqui já tem um dono, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em cima disso, a mulher então ela faz uma escolha. Em cima do quê? Daquilo que Deus diz e daquilo que o diabo diz. Ela tem que fazer uma escolha. Ela sabia o que Deus tinha falado e depois ela vem com uma nova versão, atualizada e corrigida. Mas não é atualizada e corrigida por servos do Senhor, mas é atualizada e corrigida pelo próprio diabo, pela própria serpente. Então, aqui o que está acontecendo? A mulher faz uma escolha. Crer no que está escrito, crer no que Deus fala, ou crer naquilo que o mundo, as notícias, as pessoas, o diabo está falando. E hoje em dia é a mesma coisa. Nós temos que tomar muitas decisões, nós temos que fazer muitas escolhas em cima disso. Daquilo que Deus diz, daquilo que Deus nos orienta e daquilo que o diabo está misturando as palavras e a situação para nos enganar. Hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia, infelizmente, a cobra continua falando. Eu ia falar fumando. Ó. Calma, gente. E é isso. A serpente ainda continua com essa técnica, com essa tática. Ou seja, a técnica e a tática é a mesma. Ela é o quê? Antiga, ela é milenar. O que o diabo faz? Ele só muda o quê? O cenário. Mas continua com a mesma tática da conversinha. Então, eu quero dizer para vocês que quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia, Jesus. Irmãos, como é que o inimigo, então, ele vence uma pessoa? Como é que o inimigo consegue, então, derrotar uma pessoa? Justamente com a desinformação. Se o inimigo consegue deixar a pessoa desinformada, se o inimigo consegue deixar a pessoa ignorante em relação às coisas de Deus, em relação à palavra de Deus, vitória do inimigo garantida. Por isso a luta para você ler a Bíblia, por isso a luta para você conhecer. Porque o que diz lá em João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se você conhece o que está escrito, se você conhece o que Deus fala com você,
Como é que o inimigo vai conseguir, então, te enganar? Mas se a pessoa não conhece o que está escrito, se a pessoa não conhece Deus, ela vai ser um alvo fácil. Por quê? Porque o diabo vai chegar nela, a serpente vai chegar na orelha dela e vai contar aquilo que eu já falei no começo. Vai contar uma mentira, uma meia-verdade, na verdade, uma meia-verdade, e uma meia-verdade, ela é uma mentira completa. Então ele vai contar meia-verdade, ele vai contar uma verdade misturada com mentira, e depois ele vai falar uma mentira convicta. E a pessoa é um alvo fácil. É um alvo fácil para o diabo. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Fácil, fácil, fácil. É facilmente enganado. É por isso que a igreja do Senhor sempre enfatiza o conhecimento da palavra. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o caminho. Jesus é a verdade que nos liberta. Glória a Deus por isso. Quando eu era ainda do meio espírita, eu era um alvo fácil, porque não conhecia as Escrituras. E quando eu estava ali, um pouquinho antes de eu me converter, eu ouvi uma coisa de uma pessoa, da minha cunhada. Eu estava ali conversando com ela e eu estava infiltrado até a raiz na Umbanda, no Candomblé. E conversando com ela uma vez, e eu sempre assim me gabava assim, eu sei de tudo, eu conheço, já li muitas coisas, eu já li tantos livros, eu achava aquilo lindo, maravilhoso aquilo. E aí um dia, conversando com a minha cunhada, ela falou assim, ela fez uma pergunta. Você já leu a Bíblia? Irmãos, eu tomei um soco, eu senti como fosse um soco, porque na minha mente eu falava, já li tantos livros, tanta coisa. Aí ela falou assim, já leu a Bíblia? Dentro de mim, irmãos, foi um soco tão grande. E eu falei assim, eu nunca li a Bíblia. Mas aquilo ficou na minha mente também. Ali era o próprio Espírito Santo falando, você já leu tanta coisa? Serviu para quê? Você está aonde? Você chegou aonde? E aquilo ficou na minha mente, a Bíblia. É verdade, eu nunca li a Bíblia. E aquilo me despertou, irmãos. E logo que eu me converto, pouco tempo depois que eu me converto, eu começo a ter uma sede tão grande em ler a Bíblia. Eu começo a ter uma sede tão grande, porque eu disse ao Senhor, Senhor, eu já li tanta coisa e não serviu para nada. Olha onde eu estou. Mas agora eu quero, Senhor, conhecer a verdade. Eu fui durante muito tempo enganado. Eu ouvi mentira misturada com verdade, eu ouvi mentira nua e crua, mas agora eu quero conhecer a verdade, Senhor. E foi com essa vontade, com essa sede, que eu comecei a ler a Bíblia. E eu li a Bíblia inteira em 1 mês e meio. De tanta fome que eu tinha, sabe aquela coisa, eu quero recuperar todo o tempo perdido. Eu quero recuperar aquilo que o diabo roubou de mim. E eu lembro que eu chegava em casa, era namorado ainda, eu e a Lislane eram namorados, eu chegava em casa correndo, irmão, e corria para o quarto para ler a palavra. Porque ali eu tinha um encontro com o Senhor. Porque ali o Senhor falava comigo. E eu lia todos os dias. O meu pai, que era um católico fervoroso, ou não fervoroso, mas eu sei que ele ia todos os domingos na igreja, ele abre a porta do meu quarto, e quando ele me vê lendo a Bíblia, vocês olhassem a cara que ele fez, irmãos. E eu não entendi nada. Eu falei, mas como é que meu pai, se ele é católico, então ele lê a Bíblia, né? Mas quando ele abriu a porta e viu eu com a Bíblia aberta, irmãos, ele olhou assim para mim, quase que ele fez o sinal da cruz e falou, misericórdia. Mas olha que contrassenso. Eu pensei, bom, meu pai conhece a Bíblia. Só que eu nunca vi uma Bíblia em casa. E ele ia todos os domingos na Bíblia, ele fazia tudo que tinha que fazer. Mas eu nunca tinha visto uma Bíblia. E quando meu pai me vê com uma Bíblia e lendo a Bíblia, ele assustou. Falou, o que está acontecendo? Olha só. O que estava vivendo então? Nunca vi uma Bíblia em casa? Mas aí eu trouxe a Bíblia para casa. Glória a Deus por isso. E comecei a ler.
quero dizer que em 1 mês e meio você vai entender tudo? Não, mas foi o suficiente para começar a caminhada com o papai. Foi suficiente para dar a mão ao Senhor e falar, Senhor, agora diferente, agora eu vou seguir os teus passos e vou seguir a tua ordem. E eu vou ouvir agora a tua voz. Qual é a tua ordem para mim? Se é para não comer desta árvore, eu não vou comer, Senhor. Qual é a tua ordem para mim? Qual é a tua palavra para mim, Senhor? Qual é a tua diretriz? É para não comer? Tem uma ordem sobre a minha vida? Então não como, Senhor. Porque eu sei que se eu comer eu vou morrer. E aí eu deixei o diabo de lado. Agora, o diabo tentou ainda falar? Lógico que tentou. Tenta até hoje? Continua tentando. A questão é, sem ninho. Pode ir voando, pode ir para onde quiser, mas aqui não faz mais ninho, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Pode dar um aleluia? Então, a pessoa que não conhece o Senhor, ela não discerne nada disso. E se ela não discerne, o que vai acontecer? Vai ser confundida, completamente confundida. Então ela vai sempre andar com aquela famosa escama nos olhos. Nunca vai poder ver o que é para ela ver. E também nos ouvidos, porque nunca ela vai ouvir a voz de Deus. Ela vai sempre ouvir uma outra voz. A tática de Satanás também foi a mesma com Jesus no deserto. Ele foi tentar Jesus no deserto. E ele usa o quê? Ele usou a palavra de Deus, aquilo que está escrito, para confrontar Jesus. Só que ele foi confrontar Jesus com a palavra e Jesus vai e confronta ele com a palavra. Aí ele tem que pegar o rabinho, colocar entre as pernas e sair de fininho. Porque ele foi para cima de uma pessoa que conhece a palavra, que conhecia a palavra. É a mesma coisa conosco. Quando ele vem para cima de nós, com esse intuito, você é conhecedor da palavra. Quem é conhecedor da palavra aqui? Poucos? Quem é conhecedor da palavra aqui? Então você tem a espada. Você tem a espada do Espírito para combater a heresia que o diabo vai falar. Em nome de Jesus. Amém ou não, queridos? Amém. Vocês estão vivos? Amém. Eita, Jesus. Agora, presta atenção. E eu quero analisar algo com vocês aqui que está no versículo 6. O diabo, irmãos, ele é ilusionista. O diabo, ele é o quê? Ilusionista. Olha só, a mentira dele tem 4 dimensões. Ele tem uma dimensão que é verbal, é quando ele verbaliza. E aqui é aquela que você vê, aquela que você toca e aquela que você cheira. Essa é a técnica do diabo. Ele verbaliza, mas ele deixa você ver, ele deixa você cheirar, ele deixa você tocar. Ou seja, o diabo, como diz a palavra, ele pode se transformar até num anjo de luz para confundir, para te confundir. Até isso ele pode. Então ele é ilusionista. Por que eu estou falando isso? Olha só o que ele fez no versículo 6, que diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha só como ele é ilusionista. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, então foi pelos olhos, boa para se comer. Aí, agradável aos olhos. Então, boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Olha a sua técnica, olha a sua tática da pessoa ver, da pessoa tocar e a pessoa comer. Olha a técnica que ele usou lá no Jardim do Éden. Será que essa técnica só ficou lá no Jardim do Éden? Será que essa técnica foi usada só lá? Essa técnica não está sendo usada hoje ainda? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Quem é da minha época sabe, né? Aquele programa do Silvio Santos, que tinha aquele foguetinho, e você ficava lá, sim, não. Tem gente que não sabe nem do que se trata, né? Mas tem gente que sabe do que se trata e finge que não é com ele, né? Ah, não é da minha época, não sou dessa idade. Essa é a técnica que ele usa até hoje. Agora, a técnica que o diabo usa, que a serpente usa, ela é completamente contrária daquilo que é a palavra de Deus.
A mentira do diabo, ela confronta, ela contrasta com a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, ela é espiritual. A verdade de Deus você não toca. A verdade de Deus você não cheira e a verdade de Deus você não vê. A verdade de Deus você tem que crer. Olha só a diferença. O diabo faz tudo, materializa tudo para você ir atrás dele e você ser enganado. Mas a verdade de Deus, irmãos, ela é espiritual. Nela você não vê, você não toca, você não cheira. Mas para você alcançá-la e tê-la, você tem que crer. Olha só a diferença. Olha só a diferença que é a verdade de Deus. Você pode dar um glória ou não? Então é por fé. Sabe aquela história? Se creres e for batizado, será salvo. É simples assim. Você creu, batizou, salvo. Verdade espiritual é assim, não tem que crer. A gente só alcança a vitória, a gente só alcança a Deus pela fé. E é assim e acabou, não tem que fazer mais nada. Aqui, por exemplo, para pregar, você não pode, não tem que colocar uma roda gigante aqui, um toboágua. O pastor Ailton até uma vez falou, né, de pôr aquele pessoal que fica ali girando para lá e para cá. Para o quê? Para atrair o seu olhar, o seu ouvido. Tem que fazer um monte de barabalismo aqui para você ouvir. Não. Você simplesmente senta, você ouve e você decide a quem eu vou ouvir, a voz de Deus ou a voz do diabo. Eu creio ou eu não creio. Se crê, verás a glória de Deus. Quem crê? Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Se crer, irmão. Se não crer, não vai ver. Quem crê aí em nome de Jesus? Quem crê aí em nome de Jesus? Agora, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Por isso que foi difícil, irmãos. Eita, Jesus amado, foi guerra, mas então aí, Jesus. Glória a Deus. Eu quero analisar uma outra situação nesse texto que fala sobre a decisão de Adão e Eva em desobedecer a ordem divina. Porque, como eu disse no começo, Deus deu uma ordem clara e a serpente foi lá e distorceu essa ordem, distorceu a palavra, misturou essa palavra e contou uma mentira para Eva com convicção e aí ela decidiu. Ou eu creio no que está escrito, eu creio no que Deus falou, ou eu creio no que o diabo. Infelizmente, ela creu no diabo. Então, todo mundo concorda que Adão e Eva desobedeceram uma ordem divina. Sim ou não? Eles o quê? Eles o quê? Eles desobedeceram uma ordem divina. Agora é aqui que eu quero compartilhar com vocês. Se alguém desobedece uma ordem, significa que ele acreditou ou não na ordem. O que vocês acham? Eles acreditaram ou não acreditaram? Acreditaram? Não acreditaram? Os dois. É simples, irmãos. Se eu não obedeço uma ordem, é porque eu não acredito na ordem. Se eu não acredito na ordem que me foi dada, significa que eu sou incrédulo. Então, eles desobedeceram a ordem divina? Desobedeceram. Mas também cometeram um outro pecado aqui, que foi a incredulidade. No fundo, eles não acreditaram na ordem que Deus deu. E é simples assim. Se eu não acredito, então eu desobedeço. Eles foram desobedientes com a ordem divina, porque não acreditaram na ordem divina. E acreditaram numa outra ordem que não foi Deus.
que foi a serpente, que foi o diabo, que foi a cobra, e aí vocês podem falar o nome que for. Sim ou não? Decidiram crer no diabo. Agora, incredulidade, irmãos, é muito sério. Uma pessoa incrédula ou uma pessoa que paulatinamente ela é incrédula e ela tem isso amargado no seu coração, ela está desonrando a Deus. E a decisão de Adão e Eva desonrou a Deus. Então eu posso dizer a vocês que uma pessoa incrédula desonra a Deus. Uma pessoa que fala, eu não creio, ela está dizendo, Deus, o Senhor não é capaz. O Senhor está mentindo, o Senhor é mentiroso. O incrédulo chama Deus de mentiroso. Olha como é sério a incredulidade. Olha como é sério quando eu não creio naquilo que Deus fala. Silêncio, Jesus. Silêncio. O incrédulo, ele chama Deus de mentiroso, não por palavras, mas ele chama o Deus de mentiroso por atitude. Indiretamente, ele chama Deus de mentiroso. Porque ele fala, não é nada disso. O Senhor é mentiroso. Na cara dura. Olha como é sério isso, irmão. Então o incrédulo, ele agride a Deus na sua integridade. Ele agride a Deus no seu caráter. Deus é mentiroso, irmãos? Deus é mentiroso, irmãos? Sim ou não? Mas o incrédulo chama Deus de mentiroso e agride o Senhor na sua integridade e no seu caráter. E ele fala isso cara a cara com o Senhor. Olha como é sério, irmãos, determinadas atitudes que não falam abertamente, que não falam por escrito, mas por ações. Nós falamos claramente isso para Deus. Nós desonramos a Deus. É sério ou não, irmãos?